Paz do Senhor, boa noite. Boa noite. Boa noite, bem-vindo. Paz do Senhor. Mais um dia de live aí. Vai mandando pro seu amigo, vai encaminhando. Clica nessa pipa ali embaixo, ó. Manda pro seu amigo, manda pro seu conhecido. Tava dando uma descansada, mas vamos lá. Vamos lá. Vamos para mais um dia, uma palavra abençoada em nome de Jesus. Será um mês extraordinário na sua vida, eu creio pela fé, hein? Quem somos nós em Deus? Quem nós somos? Quem você é em Deus? Qual o propósito? Por que Ele nos criou? Por que Ele nos fez? Aleluia. KKK. Amém. Amém. E qual será o tema de hoje, hein, galera? Qual será o tema de hoje? Vou estar convidando em breve o nosso convidado dessa noite. Vai trazer uma palavra abençoada, em nome de Jesus. Vai mandando, manda aí pros seus amigos essa live. Avisa a galera aí. E vem receber a sua porção nessa noite. Deus tem grandes coisas para nós. A Bíblia vai dizer que os planos e os pensamentos dele são maiores do que os nossos. Olha só que bênção. Tudo aquilo que nós temos pensado, almejado, querendo chegar, o Senhor está falando, ei, eu tenho muito, muito, muito mais, muito mais. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Deus seja louvado, né? Deus é bom, gente. Aleluia. Paz do Senhor, pastor. E aí, irmão? Tranquilo? Na paz? Boa noite, na paz. Espera aí, deixa eu limpar a câmera aqui. Aê. Eita glória. E aí? Só vitória? Só vitória. Você tá bem, meu irmão? Como você tá, pastor? Tô bem, graças a Deus. Deixa eu expressar aqui minha gratidão de você já ter aceitado esse convite, de estar aqui hoje para trazer uma mensagem aí para a galera. Deus abençoe desde já a sua vida, seu ministério. Estou muito grato a Deus pela sua vida aí. E deixa Deus te usar nesse momento. Entrega tudo que o Senhor falar ao seu coração nessa noite. Amém? Amém. Imagina, eu que sou muito grato pela sua vida, pelo convite, pela confiança de estar ministrando aí a palavra nessa campanha que Deus aí testificou no seu coração. Então, só me resta mesmo gratidão e eu tenho certeza que hoje vai ser uma noite abençoada. Quero cumprimentar também já quem está aí chegando na live, já viu o Enzo aí conectado. Saudade de todos vocês aí também. Em breve a gente tamo junto. Deus quiser. Amém. Tava já falando pra galera, falei, ó, qual será o tema de hoje? Quem você é em Deus? Falei, ó, o convidado vai trazer pra gente o tema, vai trazer uma mensagem e é pra glória de Deus tudo isso. Por que não usar, né, as redes sociais, já que o mundo tá tão assim, né, tanta tecnologia, essa era digital que chegou com tudo. Então vamos usar para fazer o lead do Senhor, né? É verdade. Falou tudo. Enquanto tem um monte de gente usando essa tecnologia aí para tudo aquilo que não presta, nos resta aí usar com a motivação certa, né? Que é apresentar Jesus para as pessoas, apresentar aí o caminho, a verdade e a vida que é só Ele. É verdade. E se apresenta aí, pastor, para quem não te conhece ainda, fala um pouco aí de você, do seu ministério. Bora, vamos para cima, vou me apresentar aqui. Eu sou o pastor mais bonito do Brasil. Meu Deus! Brincadeira à parte. Para quem não me conhece, meu nome é Lucas. Eu sou pastor aqui da
DDM Church Tatuapé. A gente tem mais algumas igrejas aqui na região de São Paulo, Atibaia. Recentemente, estamos também lá na América. E aí eu estou pastoreando aqui na região do Tatuapé. Tenho 22 anos de idade, sou aí um iniciante ainda, ministério, tem muita coisa para aprender aí com o Rafael, aprender com muitos que estão aí nessa live, a Aline que está assistindo também, alguns amigos, que Deus abençoe cada um de vocês. E é isso aí. Eu costumo dizer que não é sobre o Lucas, não é sobre nada que eu venho dizer, é sobre Cristo, é sobre Jesus, estamos aqui para ouvir falar dele, por isso que eu vou até me limitar um pouco no que diz respeito a meu testemunho, algumas experiências pessoais. O foco hoje aqui é o texto, tá aqui, ó, é a palavra, e é isso que vai transformar as nossas vidas nessa noite, certo? Amém, glória a Deus, é isso aí. Se você quiser já começar a trazer o tema de hoje nessa noite, pode começar. Pastor. Então, vamos fazer o seguinte, sempre antes de ir para o texto, eu tenho o costume de fazer uma oração cantada, aquele louvor Aquieta Minha Alma, é um louvor que Deus fala muito comigo. Eu vou pedir aí a compreensão também dos irmãos, que eu acabei de sair de uma vigília, eu estou até rouco, não sei nem se dá para perceber, então se eu errar aí, desafinar, continua adorando aí, e bora para cima. Vamos lá. Amém? Amém, amém. Onde você estiver, na sua casa, no seu escritório, no seu quarto, eu só vou pedir 2 favores antes. Se tiver televisão ligada, se tiver alguém perto de você conversando, desligue agora, saia de perto e reserve esse tempo para o Senhor, para aquilo que Deus vem falar a sua vida. E o segundo pedido é para que você agora, no seu lugar, feche os seus olhos e coloque a mão no seu coração. Amém? Amém. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Oh, 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 me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Aquieta minha alma, aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Oh, me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Aleluia. Porque na verdade eu descobri que tudo que eu preciso está em ti. Mas meu coração é teimoso demais para admitir. Eu sei que depender é como viver perigosamente, mas eu preciso acreditar e confiar no que Jesus me diz. Adore comigo, assim. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Vem, Jesus, me chama pra perto, pois só assim eu não me sinto só. Eu sei que mesmo sem entender, você está no controle, então me esconda no teu coração, me amarre a ti, pra eu não desistir. Eu não quero mais fugir da tua vontade pra mim, eu sei. O Senhor sabe que tá sendo difícil, mas o Senhor estará sempre contigo. E mesmo que minha alma grite, tente me fazer voltar atrás, eu vou confiar, eu vou descansar e me lançar no teu amor.
no teu amor, Senhor. O tempo não pode apagar, as muitas águas nunca levarão o amor que você sente por mim. Eu sei que tudo vai se cumprir. O tempo não pode apagar, as muitas águas nunca levarão o amor que você sente por mim. Eu sei que tudo vai se cumprir. E vai ser difícil, eu sei, larga tudo, tudo por você. Mas eu sei que quando eu pensar em desistir, o Senhor estará do meu lado, me segurando e assegurando de que tudo vai ficar bem. Tudo vai ficar bem. E se eu cair, a tua mão me levantará. E se eu chorar, toda lágrima você enxugará. E se eu cair, a tua mão me levantará. E se eu chorar, toda lágrima Jesus enxugará. Então vem, aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Oh, 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 me chama pra perto. Só assim eu não me sinto só. Aleluia, glória a Deus. Que o Senhor possa aquietar a sua alma e você possa estar em paz, estar tranquilo. Que Ele tem uma palavra de direcionamento para a sua vida. Amém? Vamos para o texto, então. Tema aí que estão trabalhando aí todos os dias, que é quem você é em Deus. É isso, Rafa? É isso aí. Quem você é em Deus. O tema aqui de hoje, para mim, é conhecido por Deus. Quero aqui deixar uma palavra para te lembrar, para te dizer que eu e que você somos conhecidos por Deus. Abra o texto no livro de Salmos, número 137. Salmos, número 139, desculpa. 139. Salmos, de número 139. O verso é o de número 1. Iremos ler até o verso de número 6. Amém? Amém. O texto vai dizer o seguinte: Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me sento e quando me levanto. De longe conheces os meus pensamentos. Observa o meu andar e o meu deitar. E conhece todos os meus caminhos. A palavra ainda nem chegou à minha língua. E tu, Senhor, já a conheces toda. Tu me cercas por todos os lados. E põe a tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. É tão elevado que eu não o posso atingir. Somente até aqui. Vamos lá, ouvintes da palavra de Deus, a todos vocês que aí amam o texto sagrado. Antes de eu começar a fazer a aplicação do texto que lemos aqui, gostaria de introduzir essa mensagem aqui nessa live, falando um pouco a respeito da vida de Daniel. Por que Daniel? Daniel é um jovem que particularmente para mim
Se eu pudesse, com exceção de Cristo, escolher um grande herói da fé, alguém que eu mais me identifico, alguém que eu mais admiro nas Escrituras, alguns escolheriam Paulo pelo tamanho do seu ministério, tudo aquilo que fez, alguns escolheriam Pedro, outros, alguns profetas do período veterotestamentário, lá do Antigo Testamento, como Elias, como Eliseu. Alguns escolheriam alguns patriarcas, Abraão, Isaac, Jacó, sua descendência. Mas eu particularmente fico com Daniel. E se encaixa aqui completamente no tema de hoje, que a gente somos conhecidos por Deus. Por que Daniel, Lucas? Vamos ver alguns exemplos. Paulo, ele só percebe na sua caminhada, na sua chamada, quem ele é em Deus depois de um encontro a caminho de Damasco. É ali que Paulo ele percebe quem ele é em Deus. Da mesma forma, Pedro e todos os outros discípulos, eles só sabem quem eles são em Deus depois de um encontro, de um convite a caminhar com Jesus. Profetas só vão conhecer os seus caminhos, só vão conhecer a sua chamada em Deus depois de um chamado de Cristo, de um chamado de Deus, de um chamado divino, como, por exemplo, aconteceu com Ezequiel, como, por exemplo, aconteceu com Isaías, como, por exemplo, aconteceu com Jeremias. Todos eles foram chamados para o Senhor. Teve um deles que foi chamado desde o ventre, antes que nascesse, foi chamado, mas não deixa de ser chamado. Ao contrário disso tudo, Daniel, ele é um jovem que a Bíblia não menciona o chamado dele. A Bíblia menciona ele sendo transferido de nação, sendo transferido de ambiente, indo de um lugar a qual ele adorava um Deus para um lugar onde era adorado vários deuses. Quando ele sai desse lugar que ele está para ir para a Babilônia, ele passa a receber um novo nome, ele passa a receber uma nova cultura, ele passa a receber novas vestes. Tudo muda na vida desse jovem chamado Daniel. Mas tem uma coisa que não conseguiram tirar dele: a certeza de quem ele já sempre foi em Deus. Alguém temente, alguém com caráter, com princípios, alguém que anda segundo o coração e a vontade de Deus. Então talvez eu esteja falando aqui com pessoas nessa live que você não tem um grande cargo eclesiástico, você não é um evangelista, você não é um pastor, você não não exerce algum ministério, na organização igreja de nome que te põe em evidência. Talvez você seja alguém que apenas entende que é filho, apenas entende que a sua identidade é servir. E Jesus está falando, isso é o suficiente. Eu não procuro grandes pregadores, eu não procuro grandes pastores, eu procuro grandes homens e mulheres de Deus que amam e que entendem que o evangelho é você morrer todos os dias para a carne e viver para ele. Isso é o suficiente. Glória a Deus. Isso é o suficiente, Rafa. É o que eu estava aqui tomando uma linha de raciocínio antes de entrar nessa transmissão. O seguinte, a gente vive aí infelizmente, uma geração de pregadores que fazem tudo, tem o talento, tem o dom, né? Estuda, se aplica, tem teologia, tem uma boa exegese, uma boa hermenêutica, tem boas ferramentas para pregar, mas não ora. Isso não adianta de nada. Deus não busca grandes pregadores que pregam com a boca. Deus busca grandes adoradores que vivem a adoração 24 horas. Então a gente precisa ter esse sentido dentro de nós. O quê? Adoração. Adoração não é quando nós estamos no pula-pula dentro da igreja. Adoração não é quando nós estamos falando língua estranha. Adoração não é quando a gente está profetizando. Adoração é quando a gente entende quem nós somos em Deus. Quem nós somos em Deus? Adoradores. Por quê? Adoração é estilo de vida. Então, eu não sou adorador aqui dentro do culto, aqui dentro da igreja. Temos que ser adorador na faculdade. Temos que ser adorador
nas escolas, temos que ser adorador no trabalho, temos que ser adorador no trânsito, temos que ser adorador em todo o ambiente. O problema é que a nossa geração pensa que ser adorador é só nas quatro paredes de uma organização chamada igreja. Então, o primeiro ponto aqui nessa introdução para a sua vida, você precisa ter a consciência de que quem você é em Deus não está limitado a cargos, a nomes e a algo que o homem possa te favorecer. Você precisa saber quem você é em Deus, independente da fase, do ambiente, do lugar que você está. Porque quem você é em Deus é adorador. E adoração, adoradores, não vivem mediante a vozes, a coisas, a gritos. É estilo de vida. É a todo momento. É 24 horas por dia. Partindo desse princípio, vamos analisar aqui agora, versículo por versículo, com cuidado, olhando com amor ao texto. Verso aqui de número 1, do número 139 de Salmos, o Davi vai dizer: Senhor, tu me sondas e me conhece. A expressão, Rafa, que ele está dizendo aqui não é que Deus conhece o estereótipo dele, que Deus sabe se ele é branco ou se ele é negro, se ele é feio, se ele é bonito, se ele é careca ou se ele tem cabelo. Aqui é muito mais além, é muito mais profundo. Aqui Davi está dizendo: o Senhor me sondas. Em algumas outras versões tá: o Senhor me examina. Aqui Davi está dizendo: enquanto todo mundo me conhece por fora, o Senhor me conhece por dentro. Quem se lembra do primeiro contato de Davi com o sobrenatural, vai se lembrar. É Davi dizendo: meus irmãos e meu pai me conhecem por fora, mas o Senhor me conhece por dentro. No início da trajetória de Davi, nós vemos algumas pessoas que conhecem Davi por fora e julgam por isso. O pai e os próprios irmãos. É por isso que quando Samuel chega na casa de Davi, ninguém dá a mínima. Porque, primeiro, cá entre nós, para alguém exercer o reinado, para alguém ser rei, em qualquer cultura, precisava de alguns pontos. A pessoa precisava ter, primeiro, um bom nome, postura de rei. Precisava ser um homem de guerra. Precisava ser um homem que conhece sobre palácio, conhece sobre lidar com pessoas de escalão maiores, lidar com pessoas que têm um alto índice financeiro. Trazendo para os dias de hoje, estamos dizendo aqui que os escolhidos para exercer um grande ministério são aqueles que têm contatos por aí na política, são aqueles que têm dinheiro para investir no ministério, para investir na igreja. O Senhor está dizendo o seguinte: enquanto o homem, até mesmo a sua família, pode estar olhando para você por aquilo que eles enxergam por fora, eu continuo sendo Deus que examina o teu coração pelo lado de dentro. É por isso que no cristianismo, é por isso que o evangelho, ele é uma inversão de valor. No evangelho é o único lugar aonde você vê alguém que não é nada, alguém que não é ninguém, um estalar de dedos sendo levantado por Deus e vivendo grandes coisas. Por quê? Não foi o homem que escolheu, mas foi Deus. Porque ele conhece o seu coração. Aleluia! Então tudo vai se evidenciar e tudo vai se fazer presente para cada um de nós, quanto promessas, sonhos, projetos. Não é por aquilo que a gente é do lado de fora, mas é por aquilo que a gente é do lado de dentro. E é por isso que eu bato nessa tecla. A pergunta que eu faço, você pode responder para você mesmo. Como tem andado o seu interior? Como tem andado o seu interior? Minha preocupação é com, principalmente, os jovens, que pelo lado de fora usa a roupa do Congresso, mas por dentro o coração já está cansado de cair em pornografia, em drogas, em coisas que não agradam o coração do Senhor. Meus irmãos, eu posso até parecer um tanto antiquado. Eu confesso para vocês, não sou nenhum santo, muito pelo contrário, eu também tenho meus erros, eu também sou pecador, até porque se eu não fosse, nem era para eu estar aqui. Mas eu preciso que você entenda uma coisa, principalmente os jovens. Vida com Deus é renúncia 24 horas. Precisamos voltar a entender que vida com Deus é renúncia. Não é... Quando eu falo que
muitos estão caindo em adultério, caindo em fornicação, caindo em pornografia. Não é que eu estou querendo lacrar aqui no Instagram, eu não preciso disso. Mas é porque eu preciso que você abra os seus olhos. Porque existem coisas que Deus só vai cumprir na minha e na sua vida quando a gente estiver alinhado com a vontade dele. Nós não recebemos coisas da parte de Deus pela intensidade do meu e do seu glória, mas pela intensidade da minha e da sua vida, em renúncia, em transformação, em santificação, em oração. Você precisa entender que muitas das vezes o culto que Deus espera não é o culto que você entrega na sua denominação, mas é o culto que você entrega no seu quarto. Nós precisamos ser a geração que não abre Bíblia apenas no culto de quarta e domingo, mas no culto de todos os dias antes de dormir, meditando na lei do Senhor. Precisamos voltar a ser a geração que prioriza a Deus. A pergunta é, Deus tem sido realmente prioridade para a sua vida? Eu não estou falando que priorizar Deus é você deixar de pecar, não. Mas é da mesma intensidade que a sua carne grita para pecar, você precisa alimentar o seu espírito, intensificando ele ao arrependimento e à renúncia, irmãos. Você pensa que eu, num sábado desse, uma hora dessa, acho que a minha carne queria estar aqui? Muito pelo contrário. Deixa eu contar onde minha carne... se você parasse para contar onde sua carne queria que você estivesse agora, a história seria longa. Mas vida com Deus é renúncia 24 horas. Algumas pessoas têm medo de confessar, Rafa. Eu não tenho medo nenhum de confessar aqui. Tem segunda-feira aqui no ministério, é culto de oração. Tem segunda-feira que eu tenho vontade de ligar e falar que estou doente, quero dar o golpe, quero sumir, não aparecer. Mas aí eu me lembro porque o Senhor me chamou, que não é sobre mim, que eu preciso renunciar à vontade da carne. Tem vontade que num sábado como esse, o inimigo sopra no meu ouvido. Ô, Lucas, vai pro shopping, você é jovem, olha aí, está perdendo seu tempo dentro da igreja, vai namorar, vai fazer aquilo que sua carne está gritando. Mas aí eu me lembro que quem me escolheu não foi minha mãe, não foi papai, não foi amiguinho de faculdade. Quem me escolheu foi o Senhor e Ele me chamou de filho, não me chamou de colega, não me chamou de conhecido. Ele me chamou de filho e Ele tem cuidado de mim como filho. Aleluia. Então nós precisamos entender que Deus precisa ser prioridade. Você só vai conhecer, se autoconhecer quem você é em Deus, quando você passar a tratar Ele como prioridade. Quando você tratar esse relacionamento entre você e ele como prioridade. Então, primeiro ponto, ele conhece o nosso coração. Ele conhece a gente por dentro. Olha o verso de número 2. Sabes quando me sento e quando me levanto. De longe conheces o meu pensamento. Aqui a Bíblia está dizendo a respeito de 2 pontos. Primeiro, ele conhece quando nós sentamos, quando a gente se levanta. O que isso quer dizer? Ele não é pego de surpresa. Nosso Deus, ele não é pego de surpresa. Tem alguns irmãos que respeitam quem acredita dessa forma, mas tem alguns irmãos que acreditam que tudo o que acontece já está determinado por Deus. Tudo que acontece já foi pré-estipulado por Deus, não tem como mudar. Eu, pelo contrário, com todo o amor e carinho pela sua vida. Irmãos, decisões decidem destinos. A sua decisão é a única que pode ou te levar para dentro do projeto que Deus tem para a sua vida, ou para fora. Ele é um Deus que, ainda que ele seja alfa, seja ômega, ainda que ele caminhe pela eternidade, passado, presente, futuro, ainda que ele seja o dono de toda a honra, toda a glória, conhece tudo e todas as coisas que ele criou, ele ainda respeita o nosso livre-arbítrio, que foi algo que ele nos deu. E as nossas decisões decidem os nossos destinos. Você não é um robô. E é aí que mora o perigo. Como você tem tomado as suas decisões?
Você não está falando de alguém que só te conhece quando você chega no trabalho. Só te conhece por aquilo que você posta no Facebook. Que só te conhece por aquilo que você posta no seu story. Que só te conhece por aquilo que você aparenta ser na faculdade. O texto está dizendo, ele é um Deus e ele conhece o seu deitar e o seu levantar. Ele sabe de tudo o que acontece. Você pode esconder coisas do seu pai e da sua mãe, mas de Deus não. Você pode esconder coisas do seu líder da igreja, mas de Deus não. Você pode esconder coisas do seu pastor, da sua pastora, pode bloquear nos status, pode bloquear nos stories, pode tentar esconder de tudo. Mas a pergunta é, do que adianta esconder de todas as pessoas se o principal, se aquele que tem o poder de dar e de tirar está vendo tudo? Nós precisamos sair desse mundo de Bob, de tentar maquiar as coisas, tentar fantasiar as coisas. Nós precisamos saber que em Deus nós somos transparentes. Nós somos transparentes e nós precisamos ser imagem e semelhança. Você não foi comprado por euro, por dólar, por real. Você foi comprado por um alto preço, preço de sangue. Você era escravo, você era preso, você não tinha poder sobre a sua própria vida, mas hoje você tem vida e vida com abundância por conta dele. O cristianismo, ele não vem para melhorar a minha e a sua vida, Rafa. Não vem. Não vem. Eu vou falar, posso falar alguma? É que eu tenho medo que alguém dizia, mas posso falar, Rafa? Fala. Posso falar mesmo, de verdade? Fala. Então vou falar. É o seguinte, irmãos, você quer melhorar de vida? Quer melhorar de vida? Vai pro kardecismo. Lá eles prometem que a sua vida vai melhorar. Vai consultar espíritos por aí. Vai para outras religiões, seitas. Lá eles prometem que sua vida vai melhorar. Muitas das vezes melhora. O cristianismo, o evangelho não melhora a vida de ninguém. Não melhora. Como assim, Lucas? Isso é uma heresia. Não é. O cristianismo, ele não melhora a nossa vida. Ele nos dá uma vida que antes nós não tínhamos. Jesus, quando ele não vem falando, eu vou melhorar a sua vida. Ele vem dizendo, eu sou a vida. Oh, aleluia. Eu vou te dar a vida que antes você não tinha. Ei, antes você estava morto, jovem. Antes você estava morto, homem. Você estava morta, mulher. Mas ele veio para te dar vida e vida com abundância. Ele veio para te dar aquilo que você não tinha. Vida. Glória a Deus. Então não é sobre melhorar de vida. É sobre receber uma vida que antes nós não tínhamos. É forte. A nossa identidade vai se formando em Deus a partir dessa linha de raciocínio. A gente vai entendendo quem nós somos em Deus quando a gente passa a vivenciar e a se render ao verdadeiro evangelho. O evangelho não é subir para descer, não, é descer para subir. É descer para subir. Pare de buscar coisas, pare de buscar posições, pare de buscar status. Rafa, você lembra da tentação de Jesus no deserto? Primeiro o diabo manda as pedras se transformar em pão. Depois ele leva Jesus para o pináculo. Para o pináculo do templo. Depois ele leva para um lugar mais alto ainda. O lugar mais alto da terra e mostra para Jesus todos os reinos. Fala, se você me prostrar, tudo isso é seu. Olha a sua proposta de Satanás. Primeiro pão e as pedras, né, para se transformar em um ambiente terreno. Depois, um nível acima, pináculo. Depois, um nível maior ainda, o lugar mais alto da terra. Só que quanto mais Jesus vai subindo, pode ver que as propostas são de baixo. Primeiro estou te levando para o pináculo. Se você se lançar para baixo, anjos irão a seu respeito. Então, peraí. O diabo leva Jesus para o alto do pináculo, mas para se jogar para baixo. Não parando por aí, leva Jesus para um lugar mais alto ainda. Você está no lugar mais alto da terra. Mas tudo aquilo que está lá embaixo, se você me adorar, é seu. O diabo é especialista em nos levar para cima com proposta de baixo. Mas Deus é especialista em nos levar para a olaria, nos levar para baixo com proposta de cima, vida eterna, eternidade, Nova Jerusalém. Ô, glória!
a gente precisa entender isso. Que o nosso Deus, ele nos leva muitas das vezes para baixo, mas a proposta é de cima. São coisas que ninguém pode nos dar, apenas Ele. Você precisa entender que Deus, ele continua sabendo do seu deitar e do seu levantar. A Bíblia vai mais além, ele conhece os nossos pensamentos. Ele sabe das suas lutas. Ele sabe das suas dores, das suas guerras. Muitas das vezes nós pensamos que nós estamos sozinhos. Muitas das vezes nós dizemos, poxa, eu só preciso de uma palavra, eu só preciso de um abraço, eu só preciso de um amigo. Mas ei, Jesus, ele conhece até o seu pensamento, ele sonda os nossos pensamentos. Você já parou para pensar que existem alguns desertos que não é o diabo que nos leva, é o próprio Deus? A pergunta é, você tem mudado tanto de deserto, por quê? Porque você não deixa o deserto mudar você. Você precisa amadurecer, você precisa crescer na fé, você precisa ir adiante, você precisa sair desse leite espiritual e passar para o alimento sólido. Até quando você vai ficar batendo de porta em porta, dizendo, ô irmão, ora por mim? Até quando vir uma primeira guerrinha na sua vida, você vai ligar para o seu pastor dizendo, pastor, eu não aguento, ora por mim? Até quando você vai se posicionar e dizer, eu também sou filha de Deus, eu vou orar e ele vai me responder? Até quando você vai ficar aí como um coitado? Se levante, homem, se levante, mulher, você tem autoridade, ele é o mesmo Deus, ele tem coisas a fazer na sua vida, promessas a cumprir na sua vida. Você precisa ter a autoridade de sair do lugar que você está. É que muitas das vezes é muito mais fácil a gente se comportar como crianças mimadas, Rafa. Muitas das vezes é muito mais fácil a gente passar por problemas, chegar pro irmão, irmão, vai lá no monte orar por mim. Sabe, hoje os cultos de oração nas igrejas são os cultos mais vazios que tem. Culto da família, você vai estar cheio. Culto de campanha, você vai estar lotado. Congresso de jovem, culto de jovem, você vai estar uma bênção. Até o irmão que desviou, que você nunca mais pensou que ia ver, ele vai. Aí no culto de oração, são poucos aqueles que priorizam. E cá entre nós a seguinte realidade. Quem está orando não está passando por problema financeiro, não está passando por problema no relacionamento, não está passando por problema no casamento, não está passando por problema ministerial e está lá orando. E todo mundo que está passando luta em todas as áreas está em casa vendo Big Brother, está em casa vendo Netflix, está em casa esperando algo cair do céu. Precisamos voltar a entender que antes de nós descobrirmos quem nós somos em Deus, já existem muitas coisas escritas ao meu e ao seu respeito que se perderam no meio da minha e da sua caminhada, quem sabe. E que você precisa voltar a entender os valores e os princípios para chegar nas promessas que Deus tem para as nossas vidas. Nós precisamos entender isso, meus irmãos. Ele conhece o meu e o seu pensamento. Vamos continuar aqui no texto, verso de número 4, número 3, melhor dizendo. Observa o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Quando vai falar do nosso andar, a Bíblia vai dizer que ele só observa. Ele não se intromete no meu caminhar. Ele só observa. Pastor, vou desviar. Fique tranquilo. Deus não vai descer do céu para te impedir, nem vai enviar um anjo para te trancar dentro de casa. Ele vai observar. Pastor, não quero mais saber dessa coisa de Deus, de evangelho. Fique tranquilo, você não é obrigado a nada. Ele só vai estar observando. Observando. Só que grave nisso que eu vou dizer. Aquele que observa hoje será observado amanhã. Hoje vivemos num tempo que ele nos observa. Mas vai chegar um dia que se você não subir, só vai te restar observar. Ele não é mais como um pai, mas como juiz.
Irmãos, mexe muito comigo uma palavra como essa, porque você já parou para pensar que não é um dia, uma semana, um mês, é uma eternidade. Que você tem a escolha, você tem a decisão de escolher se você quer a Deus ou se você quer viver a sua eternidade sofrendo. A pergunta é, um traguinho vale a eternidade com Jesus? Meu Deus. Um golinho em uma dose, numa noite, que vai te dar uma alegriazinha momentânea, vale mesmo colocar toda a eternidade como se não fosse nada? Ah, pastor, mas aquele dia lá foi só uma ficada, coisa que não é nem um minuto. Vale a pena trocar isso por uma eternidade com Cristo? Meu, eu vejo a minha geração fazendo coisas, sabe, tão medíocres. Vivendo momentos. Aí depois se afunda em depressão. Chega em casa, se afunda em remédio. E vive com crise de ansiedade. E não tem saúde mais. Sabe, eu tô cansado de andar por lugares, ver jovens reunidos. Não tem uma conversa decente. Só fala daquilo que não presta. Só fala coisas que dá vergonha só de passar e ouvir aquilo que eles estão dizendo. Até quando nós vamos trocar o reino de Deus por coisas tão pequenas, tão medíocres? Irmão, eu não estou dizendo para você se tornar um super crente, não. Eu não estou falando que você precisa viver 24 horas dentro de uma igreja, não. Mas pare para pensar um pouco nisso. Quantas vezes você quebrou a cara com amizade com pessoa que você pensou que te conhecia, que era seu amigo? Seu amigo é somente Deus. Ele conhece o seu deitar, o seu levantar, o seu caminhar. Ele conhece o seu pensamento. Ele conhece tudo. E mesmo assim ele não desistiu de você. Tem pessoa que você considerava como irmão, por causa de uma fofoquinha já te abandonou, já nunca mais olhou na sua cara. Quem sabe eu estou falando com pessoas aqui que até a própria família já virou a cara para você. A pergunta é, o que Deus fez para você deixar ele? O que Deus fez para você menosprezar aquilo que ele te entregou? Ele não te entregou, não pode não ter te entregado carro, casa, riqueza. Ele te entregou bem mais que isso, ele te entregou a vida. Isso não é o suficiente? A tua palavra ainda nem chegou à minha língua. E tu, Senhor, já conheces toda. Tu me cerca por todos os lados e põe a tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. E é tão elevado que eu não posso atingir. Logo depois, Davi vai começar a dizer, para onde eu posso ir que o Senhor não está? Se eu subir aos céus, lá tu estás. Se eu descer nas profundezas, lá tu estás. Lembra o tanto de vezes que você já tentou se esconder do Senhor? Foi só você se enfiar naquele bar que você pensou que fugiu, que passou um irmão da igreja e falou, Pai, Senhor. É no dia que a gente está indo para a balada, falando, agora eu vou aproveitar, vou largar tudo, que a gente coloca o pé para fora de casa, que alguém, ô irmão, ora por mim. Forte. Não se esconda da face do Senhor. Ele sonda o seu caminhar, ele sabe de tudo. Só que ele não vai interferir na sua decisão. Ele está observando. Ele sabe de tudo, irmão. Ele sabe de tudo. Existem algumas bênçãos que
ainda não chegaram até nós, porque precisamos nos arrepender. Por quê? Porque Satanás é o acusador. Rafa, você já viu alguém que está sendo acusado receber uma bênção? Não existe. Mas Deus, ele é tão lindo e tão grande que ele diz: ainda que você seja culpado, se arrepender, você já não é mais acusado para mim. Você é filho. Glória. Você é filho. Você é filho. Cara, a religiosidade mata. Eu fico muito triste com algumas coisas que eu vejo no nosso meio evangélico, sabe? Pessoas que deveriam estar ajudando as outras, apontando, colocando para fora, mas não generalize tudo e todos por conta de algumas pessoas que não estão nem um pouco alinhadas com o projeto de Deus. Eu não sei você que está me ouvindo, talvez é uma moça, talvez é um homem. Cara, Deus quer perto dele. O céu está perto dele, não é para os perfeitos. É para os arrependidos. É para quem se arrepende. Se fosse pelas minhas capacidades, se fosse pela... eu não estaria hoje aqui, não. É a graça. Eu, todas as vezes, me vejo como um filho pródigo, sabia? Alguém que tem tudo e muitas das vezes se comporta como um revoltadinho, se comporta como alguém que vive mediante as emoçõezinhas que dá na cabeça. Nós temos que estar na posição de filho. Lembra quando o filho pródigo vem e encontra o pai? O pai vai até ele, não para brigar, não para apontar, não para dizer eu não te falei que você ia perder tudo. Só imagina o pai olhando para ele dizendo: vem, filho amado, vem, como estás? E bem seguro te conduzirei ao meu altar. É ali que eu falarei contigo, com teu amor envolver. Glória. Eu quero olhar em teus olhos, tuas feridas sararei. Ele quer nos curar nessa noite. Chega de ficar passando por essa crise que você passa. Essas noites mal dormidas. Chega de ficar sonhando, olhando para o céu, chorando, dizendo: Deus, quando vai ser a minha vez? Ei, já está tudo preparado para você. Aleluia. Você só precisa descobrir a sua identidade. Que você pode, a minha oração é para que você possa sair daqui dessa live como Daniel. Quer trocar roupa? Pode trocar. Quer trocar o nome? Pode trocar. Quer trocar de ambiente? Pode trocar. Mas não vai tocar no meu alimento. Não vai trocar da palavra do Senhor que me alimenta. Não vai trocar os meus momentos de oração. Quer me jogar na cova? Pode me jogar. Porque eu ainda creio na palavra. Porque ela me livra. Ela me dá vida. Ela que me guia. Ô, glória. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Tá aí, ó, fixado. Quem você é em Deus? Já parou para pensar nisso? Quem você é em Deus? Rafa, algumas pessoas podem olhar para mim e dizer: você em Deus é um pastor. Eu falo: não. Eu em Deus sou um servo. Aleluia. Porque no melhor culto, nos melhores cultos da minha semana, eu não estou como pastor. Eu estou como servo. Por quê?
os melhores cultos que eu vivo, não é aqui onde eu tô agora. Tô na igreja, tô aqui no meu escritório, aqui no meu ministério, aqui na igreja. Não é quando eu tô aqui. Os meus melhores cultos é quando a porta do meu quarto se fecha e lá eu não prego. Lá eu calo a boca para ouvir o maior pregador de todos. Aleluia. Lá eu não sou pastor, lá eu sou filho, lá eu sou servo. Lá eu não tenho oportunidade, lá é tudo por ele, para ele, porque tudo é dele. A oportunidade é só dele. Lá eu não louvo. Lá eu não tenho oportunidade para tocar, para cantar. Não. Lá eu fico sentadinho, dizendo, fala, Espírito Santo. Glória a Deus. Perdoa, Pai. Perdoa. Irmãos, vocês precisam entender quem você é em Deus. Após responder essa pergunta, você precisa declarar: eu sou conhecido por Deus. Glória a Deus. Eu sou conhecido por Deus. Eu quero fazer aqui um convite para me orar pela sua vida. Quem sabe você, por esses tempos, não tem entendido muito bem os projetos que Deus tem na sua vida. Quem sabe você tem sonhado tanto e parece que não tem visto nada se realizar, nada se cumprir. Quem sabe você é alguém com tantas promessas de Deus e o tempo está passando, os anos estão passando e você fica se perguntando, quando vai ser a minha vez? Talvez eu esteja falando com alguém que você era tão próximo de Deus, era tão íntimo de Deus, e por algum motivo ou respeito, por algum deserto, por alguma prova, isso te afastou um pouco. Você que essa palavra fez sentido para você e você entende que você precisa ser filho, estar perto, estar próximo. Comenta aí nos comentários. Eu quero ser conhecido por Deus. Comenta isso aí que a gente vai orar pela sua vida. Amém, Jesus. Eu quero ser conhecido por Deus. Por que eu estou dizendo isso? Porque existe uma exceção nas Escrituras. Não são todos que é conhecido. Não são todos. Até porque chegará um dia que ele vai falar: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Mas eu creio que você será um conhecido íntimo de Deus. Conhecido íntimo. Se eu pudesse ser qualquer homem das Escrituras, além de Daniel, eu acho que eu escolheria ser Abraão, Rafa. Só para ser chamado amigo de Deus. Amém. Precisamos ser amigo dele. Muitas das vezes nós vivemos em um relacionamento que apenas ele que é o nosso amigo. Mas você não é amigo dele. Forte. Parece Judas. Jesus era amigo de Judas. Mas Judas não era amigo de Jesus. Chegou a vez, chegou a noite de a gente inverter os valores. Não é uma noite de apenas ele ser o nosso amigo, mas de nós se tornarmos amigo dele. Vai comentando aí, eu quero ser conhecido por Deus. Quero ser conhecido por Deus. E eu encerro aqui dizendo o seguinte. Não parem, irmão. Não parem. Não desistam por qualquer coisa. Não pensem que tudo está acabado. Não.
Não pense que o projeto se perdeu, não. Ele sonda o nosso interior, ele sabe da minha e da sua necessidade. Glória a Deus. Descansa nele. Fica tranquilo. Não seja daquela geração do remorso, que chora num culto como esse, e depois que o culto acaba, volta a fazer tudo que estava fazendo. Que não venha a ser gerado um remorso em você, mas um arrependimento de verdade. Aleluia. Arrependimento não é enquanto você está chorando, é o que você vai fazer depois do choro. Arrependimento não é quando você está dizendo, Senhor, eu estou aqui, eis-me aqui, me entrego a Ti nessa noite. Não, arrependimento é quando a sua atitude depois que você se entregar. Seja conhecido por Deus. Seja conhecido por Ele. Ele tem vida e vida com abundância para a sua vida. Amém? Amém. Passa aí a palavra pro Rafa. E logo após a gente vai estar orando pela vida das pessoas aí que estão comentando. Amém. Glória a Deus. Que palavra abençoada, pastor. É exatamente isso. Trazer a reflexão, né? E trocar. Nossa, que palavra incrível. É exatamente isso. Nós devemos ser amigos de Deus, né? Às vezes a gente conta o segredo para o nosso amigo, para o nosso pai, primeiro para a nossa mãe, e o Senhor está ali, ó, disposto e disponível para ouvir a gente, para nos ouvir, porque Ele fala, eu te conheço, e você? Será que nós também conhecemos Deus, né? Será que nós estamos interessados em conhecer Ele, ou tipo, só do que eu ouço falar? Só do que a gente ouve falar é pouco. O Senhor chama a gente para meditar, igual você disse, para meditar nas Escrituras, para ler, para fazer a nossa leitura noturna, a nossa leitura matinal, para todo tempo que for possível a gente fazer uma leitura. Que palavra, glória a Deus por isso. E você falou de arrependimento e remorso, é importante isso, porque Judas ele sentiu um remorso, mas Pedro, quando ele negou, ele se arrependeu. Então a diferença entre remorso e arrependimento. Então que possamos realmente se arrepender, reconhecer quem somos em Deus, quem Deus é e tomar a nossa posição. Palavra abençoada, pastor. Glória a Deus pela sua vida. Glória a Deus. Amém, amém. Glória a Deus. Vamos orar pela vida deles, então? Vamos orar, amém. Amém. Todos vocês aí que comentaram, continuem interagindo aí. Eu peço que vocês orem também conosco. Que vocês possam orar agora também. Eu aqui na igreja costumo dizer quando alguém vem me perguntar, ô pastor, ora por mim? Eu falo, não, por você não, oro com você. Não é eu vou orar, você vai orar também. Então é a mesma coisa aqui nessa noite. Eu irei orar com você. Ore, fale com Deus. Fale com Ele aí no seu lugar onde você está. Se desligue de tudo que está acontecendo do seu lado agora. É você e Ele. Amém? Amém. Oremos ao Senhor. Meu amigo Espírito Santo, ainda na tua presença, eu quero apresentar a vida de cada um dos teus filhos que estão aqui nessa transmissão, nessa live, Pai. Eu quero aqui apresentar cada homem, cada mulher do Senhor que está aqui. Cada jovem, cada criança que possa estar assistindo essa mensagem do Senhor, possa estar recebendo essa palavra da sua parte. Meu amigo Espírito Santo, meu desejo nessa noite, eu profetizo, eu oro, para que o Senhor possa fazer com que eles venham ter experiências e entender quem eles são no Senhor, Pai. Entender que eles precisam ser filhos, que eles precisam ser amigos, que eles precisam ser próximos de Ti, Pai. Minha oração é para que, após essa live, Espírito Santo, eles possam se sentir totalmente fortalecidos, renovados, e eles possam ser gerados, Pai, mediante ao arrependimento e não a remorso. Que eles possam viver transformação de vida, que eles possam sair daqui dessa live com uma crise de identidade. Eles chegaram de um jeito e estão saindo de uma forma totalmente diferente, totalmente renovada, não porque
o Lucas esteve aqui, porque o Rafael esteve aqui, mas porque a tua presença está aqui, esteve aqui e sempre estará ao nosso lado, Pai. Que o Senhor possa alcançar a casa, a família de cada um deles. Que o Senhor possa alcançar os projetos. Que o Senhor possa, Pai, gerar em cada um dos seus filhos uma identidade de que eles são escolhidos, de que eles foram comprados, de que eles são amados, de que eles são mais do que vitoriosos no Senhor, Pai. Em nome do Senhor, em nome de Jesus, Pai. Abençoe. Abençoe em nome do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. E amém. Glória a Deus. Vou aqui fazer minhas considerações finais, Rafa. Mais uma vez aí quero agradecer a Deus pela sua vida, pela oportunidade, que você possa continuar aí com esse projeto que o Senhor confiou a você, colocou aí no seu coração, que você possa trazer muitas almas de volta ao propósito, de volta a Cristo, que você continue sendo um instrumento aí, usado por Deus dessa maneira que está sendo. Tenho acompanhado também alguns vídeos seus pregando, algumas vezes lá na Ebenezer, estou com saudade de cada irmão de lá, já vi alguns aqui na transmissão também. Se eu não me engano, eu vi a Aline por aqui. Quem mais? Eu vi uma irmã que eu gosto muito também, a Marlene. A Marlene é de lá, não é? Lá também. A Marlene. Que Deus abençoe a senhora, irmã Marlene. Cada um dos irmãos. Tem alguns que eu não conheço. Espero muito conhecer vocês também, que estão aí na transmissão. Que Deus me dê a oportunidade de conhecê-los pessoalmente. E que a gente possa caminhar cada vez mais em direção ao alvo, em direção a Jesus, que ele não é um caminho, ele é o caminho. Ele não é, sabe, estradas, não é atalhos, é só por meio dele, é só por ele que a gente consegue ter vida, que a gente consegue viver aquilo que ele tem para as nossas vidas. Então, estou muito feliz de estar aqui nessa noite. Muito obrigado mesmo, Rafa. Que Deus abençoe e conte comigo sempre. É sempre uma honra estar aí junto com você. Deus abençoe. Amém. Glória a Deus, pastor. Obrigado. E vamos marcar em breve para você levar lá uma mensagem na igreja. E também tá com saudade, viu? Deus te usa grandemente. Vamos fazer agora aqui aquele momento print aqui, para a galera printar, marcar. Deixa eu colocar um filtro aqui também. Meu. Vou colocar um filtro. Aproveita aí, esse é o momento. Esse é o momento. Cadê? Deixa eu ver um filtro que me deixa bonito aqui. Capricha aí, eu já escolhi o meu. Vamos ver se tem algum que salva aqui. Vai esse aqui mesmo, vai. Já era. Cadê? Vamos lá. Foi, pessoal? Responde aí. Tirou o print aí? Cadê o pessoal? Tirou ou não tirou? O pessoal dá risada e não responde. Fala sério aí. Foi. Glória a Deus. Foi. Pastor, obrigado de novo pela mensagem. Tenho certeza que o pessoal gravou. Ficou marcado no coração. E eu sou grato a Deus. Obrigado aí pela sua disponibilidade, pelo seu tempo. Nós sabemos como pastorear a igreja não é fácil, gera tempo, enfim. E eu sou grato a Deus por você ter reservado esse tempo, por ter estado aqui conosco. Foi uma palavra abençoada. Quero dizer para a galera aí que amanhã tem mais, é o mês inteiro. E Deus abençoe vocês. Uma excelente noite. Uma boa noite, pastor. Fica com Deus, viu? Tamo junto, irmão. Fica com Deus. Mais Até. e mais. Um abraço. Um abraço.